Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa disciplina de Dificuldades de Aprendizagem. Eu sou a professora Rosa Martins e estou aqui diretamente do estúdio do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte, para conversar com vocês sobre a nossa disciplina. Ao fundo do lugar onde eu estou, temos uma parede branca com pontos interligados. Eu sou uma mulher parda. Estou usando um vestido com tons verdes e o meu sinal que me identifica na comunidade surda é este aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito importante para quem é pai, mãe, para quem é professor e com foco especialmente hoje na educação infantil. Vamos falar do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. Quer saber um pouco mais sobre este assunto? Quer entender o que acontece no nosso cérebro que pode fazer com que a gente funcione de um modo diferente e às vezes seja interpretado, muitas vezes, como criança sapeca, agitada ou a verdadeira pestinha, que é o famoso pestinha da sala de aula, pestinha da escola, que são estigmas e nomes que são dados às crianças que geralmente são bastante agitadas. E essa agitação tem uma causa. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso e entender para poder agir adequadamente em sala de aula. Então, vem comigo que a nossa aula só está começando. Então, vamos lá. Como eu disse, vamos falar do TDAH e este é um conteúdo que nos faz entender que é necessário estudar e não apenas repetir informações que a gente muitas vezes repassa de pessoas a pessoas, de geração a geração, sem de fato ajudar e às vezes piorando a situação daquele indivíduo. Então vamos entender primeiro o que é o TDAH. Vejam aqui comigo. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se é um transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa ela nasce TDAH, ela não se torna, não é a TV, não é a culpa da mãe ou do pai. É um transtorno que a pessoa nasce e que tem origem hereditária. E quando a gente fala de origem hereditária, pode ser também genética, mas isso não tem nada a ver com culpa da forma como os pais educam. Isto sim é um assunto de uma outra aula, mas neste momento nós vamos falar do que é o TDAH. Então, a origem hereditária, ambiental ou multifatorial. Então, a gente tem uma origem muito grande do TDAH, mas predominantemente é hereditária. E quando a gente fala de ambiental, a gente está falando de um processo intrauterino e não depois que a criança nasce. Então, como a gente é preciso entender o que é um transtorno do neurodesenvolvimento para poder não julgar as pessoas, especialmente os pais ou cuidadores, como se não soubessem educar esta pessoa. Continuando, não existe uma única forma de apresentação a este quadro TDAH. Por exemplo, muitas vezes a gente pensa que o TDAH ele é apenas aquela pessoa agitada, aquela pessoa que não consegue ficar quieto, ficar parado. Mas muitas vezes aquele quietinho, ele também é TDAH, porque ele apresenta de um modo diferente. A gente vai entender que existem 3 tipos de TDAH e estas formas de apresentação muitas vezes confundem as pessoas, porque ela é quietinha, aí significa que ela não é TDAH. Sim, ela pode ser sim TDAH, mas a forma que se apresenta naquele indivíduo é de uma forma diferente. Então vamos entender um pouco mais. Para entender o TDAH, a gente também tem que entender uma informação muito importante, entender o que são funções executivas, porque essas funções executivas são, na verdade, o pilar daquilo que a gente precisa estudar para entender as dificuldades que essa pessoa tem. A pessoa com TDAH, ela vai ter muitas dificuldades com as funções executivas. Outra informação importante,
O TDAH, ele é mais percebido em meninos do que em meninas, na proporção de 2:1. Não significa que existam mais meninos TDAH, significa que a percepção e os diagnósticos são feitos maior com meninos do que com meninas. E cura? Existe cura para o TDAH? Mas a gente não cura um transtorno do desenvolvimento, simplesmente porque ele não é uma doença. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento e não uma doença, então não tem o que curar. O que temos é que ajudar esse indivíduo a lidar melhor com as suas próprias emoções, com as suas dificuldades e utilizar essas dificuldades para superar qualquer barreira que ele tenha, tanto de aceitação, quanto de autoaceitação e quanto no seu próprio desenvolvimento social. Então, vamos falar o que o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, conceitua o TDAH. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é considerado uma condição do neurodesenvolvimento, que é o que a gente já comentou aqui, caracterizando por uma tríade, por isso que eu falei que são 3 tipos de TDAH. Qual é essa tríade de sintomas? Envolve a desatenção, envolve a hiperatividade e envolve a impulsividade. São 3 grandes sintomas que fecham o diagnóstico do TDAH. Esses sintomas, para ser TDAH, eles devem se iniciar lá na infância. Não há aquele indivíduo que passou a ser TDAH na idade adulta. Ele é desde a infância, pode ter percebido ou se auto-percebido já adulto, mas ele apresentava já esses sintomas desde a infância. E aí persiste ao longo da vida. Então, não existe cura, existe sim intervenções adequadas. E aqui eu trago um conceito também de TDAH, mas voltado para aquilo que a gente percebe na escola. Ele é caracterizado pelo descontrole ou agitação motora acentuada. Não é uma agitação comum que todas as crianças apresentam naquela idade, especialmente na educação infantil, na primeira infância, até 6 anos. É uma agitação que você percebe diferente porque envolve uma falta de controle daquela pessoa, fazendo com que a criança tenha muitos movimentos bruscos, inadequados, até mesmo perigosos para a vida daquela criança. Mudanças de humor repentinas, instabilidade afetiva, bem como prejuízos atencionais, ou seja, tem aquela questão da atenção que eu já coloquei, e ações impulsivas, muitas vezes sem medir o resultado, né, das suas ações. Falar muito, interromper, falar sem pensar e sem prévia análise das suas consequências, o que prejudica diretamente as relações sociais e relacionais. Então, você já deve ter observado que o TDAH é um transtorno que ele prejudica muito as relações interpessoais. Traz àquela pessoa uma imagem de que muitas vezes ela é uma pessoa mal educada, especialmente se for uma criança, uma pessoa descontrolada, se for uma pessoa adulta. Então, é muito importante que no caso da criança, o professor de sala de aula ele consiga perceber aquela acentuada agitação motora ou aquela acentuada falta de atenção ou aquela acentuada impulsividade, que são os 3 pilares do TDAH. E esta acentuação, você observa que é uma falta de controle. Aquela criança, mesmo que ela queira, ela não consegue. Ela tem necessidade de ficar caminhando pela sala, ela tem necessidade de falar muito, de interromper, ou o inverso disso. Porque ela pode estar desatenta daquilo que está acontecendo na sala de aula e ela está atenta em outra coisa. Muitas vezes pensando em outra coisa que não seja o que acontece na sala de aula. E aí o professor precisa, ele sim, estar atento àquilo que está acontecendo para conversar com os pais, para levar uma palavra de busca
de diagnóstico, de busca de apoio para aquela família. Não é o professor que vai fazer o diagnóstico, é o professor que vai conversar com os pais sobre aquelas características que ele percebe, conversar com a equipe da escola e buscar ajudar aquela criança no seu desenvolvimento. Ok? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, agora destacando os 3 tipos de TDAH. O hiperativo, que é o mais conhecido. Quando a gente fala em TDAH, a gente só pensa no hiperativo. É a pessoa que costuma falar muito e fala muitas vezes rápido, você nem consegue entender o que ela fala, ela mistura os assuntos, você às vezes está falando de um assunto, ela coloca um outro assunto que na sua cabeça não tem nada a ver, só faz sentido para ela. Também é uma hiperatividade que pode ser mental, ela muitas vezes pode não ter uma atividade motora intensa, mas ela tem muita atividade mental, pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, abre muitas abas ali no computador, não consegue finalizar o que começa, porque ela tem uma hiperatividade mental muito acentuada. E ela também pode ter uma necessidade de se mexer, de estar sempre em movimento em sala de aula. Isto pode ser um problema, especialmente pelo modelo de educação que a gente tem, que faz com que a gente tenha que ficar sentado, ouvindo o professor falar o tempo todo e apenas recebendo, não tendo uma postura mais ativa no conhecimento. Tem um outro modelo que é o desatento. Este modelo do desatento é o modelo daquela pessoa que ela pode dar a impressão que nem está ouvindo o que você está falando. Você com certeza já deve conhecer alguém ou alguma criança que você estava conversando com outra pessoa e a criança brincando, fazendo uma outra coisa, e aí você comenta algo e a criança completa, ou seja, ela estava prestando atenção no que você está falando, mas você acha que não. Então, às vezes parece que a pessoa não está atenta, mas ela ouve aquilo que você está falando, ela presta atenção. Pode parecer também muito sonhador, porque parece estar fora daquela realidade, parece estar, muitas vezes demonstram um desinteresse pelo que está acontecendo, e aí isso gera muitas interpretações equivocadas sobre aquela pessoa. Pode fazer uso de lembretes para evitar esquecer as coisas, no caso dos adultos, né? Aquela necessidade de escrever muito o que pensa para poder não esquecer. E também tem um outro tipo do TDAH que é o combinado. Este combinado é aquele que pode ter traços tanto de hiperatividade quanto de desatenção, e aí existem as variações de intensidade. Muitas vezes ele pode ser mais hiperativo do que desatento, ou o inverso, mas ele tem os 2 traços muito importantes, é o tipo combinado, é um tipo que precisa de bastante atenção da parte do cuidador, do professor, dos pais, porque ao mesmo tempo que ele tem uma necessidade intensa de agitação motora, ele também tem dificuldade de se concentrar. Então, se mexendo, ele não consegue se concentrar e também, não se mexendo, ele também tem uma outra dificuldade para compreender, pensar, ter atenção àquilo que ele está fazendo. Então, precisa ter conhecimento sobre como agir, como ajudar essas crianças, essas pessoas que em qualquer idade essa característica ela vai aparecer, muitas vezes sem nenhum laudo, mas a gente não precisa ter um laudo para perceber que essas características atrapalham aquela criança no seu desenvolvimento na sala de aula. E aí entra a parte do professor, como eu já disse, de comunicar, de conversar com a equipe da escola, com os pais, mas pensar na sua sala de aula em estratégias de envolver esta criança com as suas necessidades na sua sala de aula. Então, vamos continuar. Para falar de TDAH, a gente precisa entender o que são funções executivas. Funções executivas cerebrais são funções, é um conjunto de funções complexas que são necessárias para nós realizarmos qualquer objetivo. E elas predominam no córtex cerebral. Você e eu, nós precisamos dessas funções para executar qualquer tarefa na nossa vida, a fim de cumprir o objetivo. Então, as funções executivas, elas servem para tudo que a gente vai fazer na vida. Elas servem para alcançarmos qualquer objetivo. Se eu vou escrever neste quadro, eu preciso executar funções que tenham um planejamento, do meu pensamento, daquilo que eu vou escrever, que tenha uma organização, que tenha uma coordenação motora. Então, todas essas funções
complexas, elas são funções executivas. Então, olha como é importante nós, professores, conhecermos o que são as funções executivas e como nós podemos aproveitar este conhecimento para estimular nossos alunos, e aí, especialmente nossos alunos com TDAH, que eles têm essas funções muito prejudicadas. Então, vamos entender um pouco mais sobre elas? E aqui eu trago para vocês um exemplo de um quarto bem característico de uma criança TDAH. Não significa que todas as crianças TDAH têm este nível de desorganização, ou todas as pessoas. Como a gente já viu, o TDAH ele tem 3 tipos e estes tipos variam nas suas intensidades, ok? Mas as disfunções executivas, que é o que a gente está falando aqui agora das funções, elas são uma marca central do TDAH, ou seja, essas funções executivas elas funcionam de modo disfuncional, não funcionam corretamente. Então, muitos especialistas consideram que esta área é a origem principal do transtorno, ou seja, quem é TDAH, a principal dificuldade do indivíduo são nas funções executivas. Por exemplo, aqui na nossa imagem, a criança, a mãe, assim, está com uma cara não muito feliz, né? A criança está gritando, está ali batendo uma panela, ou seja, ela tem ali uma necessidade grande de estímulo sensorial. E se você observar, todo o quarto tem objetos misturados, fora do lugar. Então, é um modo do cérebro dela se organizar. E aqui entra o caos, quando a gente não entende como ajudar este indivíduo, quando a gente fica apenas repetindo que ele é preguiçoso, que ele não sabe fazer nada direito. Esse tipo de conduta não só não ajuda, como prejudica significativamente a vida desta criança como um todo. Pode levar esta criança, inclusive, ao suicídio. Então, é muito importante que as pessoas que trabalham com crianças compreendam que o TDAH é uma forma do cérebro funcionar e que existem formas e intervenções adequadas para ajudar este indivíduo a se desenvolver de forma saudável. Então, vamos lá entender um pouco mais sobre como funciona esse processamento cognitivo. Existem pelo menos 2 tipos de processamento coletivo na resolução de problemas. E aqui nós temos, então, a tarefa habitual, que é a nossa memória de longo prazo. São demandas que ativam esquemas que já aprendemos no passado. Então, são aqueles pensamentos, aquelas ideias que acionam conhecimentos que a gente já tem. Eu preciso dirigir um carro. Então, eu já sei qual é a primeira ação que eu tenho que fazer. Eu tenho que ligar. Então, é uma memória que eu já tenho de momentos passados. Então, esta memória é resolução fácil, rápida. Então, essa é a memória de trabalho que a gente está de longo prazo, né? Do processamento adequado. Mas existe uma outra forma que é a tarefa complexa, que existe um processamento mais controlado, que são exatamente o que a gente está chamando de funções executivas. Elas são recrutadas, todas elas, dependendo da tarefa, para resolver esse problema. Essas funções executivas, elas exigem um maior gasto de energia, porque não é simplesmente um processamento automático, é um processamento controlado. E exige atenção, flexibilidade cognitiva, controle inibitório, que a gente já viu que quem é TDAH tem dificuldade, e memória de trabalho. Então, essas funções executivas, elas são recrutadas em situações quais elas? São novas e complexas, onde o processamento cognitivo controlado é necessário. E isso permite que a gente ajuste as nossas estratégias e comportamentos para mudar nossos comportamentos a fim de atender às demandas. Porém, para funcionar essa complexa relação, exige um maior gasto de energia. Então, nós temos aqui 2 formas de processamento cognitivo: a tarefa habitual, memória de longo prazo, que eu acesso para resolver um problema, e tem a tarefa complexa, que é uma tarefa nova daquilo que eu ainda não aprendi, ou que é mais complexo e que eu preciso de um gasto maior energético, envolvendo atenção, flexibilidade cognitiva, controle inibitório e memória de trabalho. Então,
nós vamos falar um pouquinho agora sobre as funções executivas quentes e as funções executivas frias, que é para a gente entender um pouco mais sobre elas. Agora você pode estar aí me perguntando, professora, por que você está enfatizando tanto as funções executivas se nós estamos falando do TDAH? Eu gostaria de saber mais sobre o TDAH. E eu digo a vocês que vocês vão entender melhor agora por quê. Porque quando nós falamos de funções executivas frias e quentes, a gente vai entender exatamente em que áreas aquele indivíduo ele pode ter mais dificuldades e em que áreas você, professor, pode intervir melhor. Como nós falamos no início, o transtorno do TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele não se apresenta igual em todo indivíduo. Então, você precisa entender as funções executivas para você regular a sua intervenção pedagógica, para você saber o que ele precisa. Porque o que ele precisa, um outro colega que também é TDAH na mesma turma, de repente ele não precisa. Ele precisa de uma outra forma de intervenção. Então, o seu foco é entender as funções executivas para planejar melhor a intervenção, ok? Então, vamos entender as funções executivas quentes. E são aquelas que envolvem emoções e impulsos, como a regulação da raiva, a tomada de decisão em situações estressantes e a capacidade de lidar com frustrações. Então, é por isso o nome é quente. A gente observa aqui até no desenho um garotinho que está com dificuldade de regular suas emoções. E aqui alguns exemplos das funções executivas: controlar a raiva quando alguém te ofende, tomar uma decisão rápida e eficaz em emergências, não ficar paralisado, lidar com a frustração quando um plano não sai como esperado, quando a criança perde no jogo de futebol, quando a criança não consegue desenvolver determinada atividade, não consegue montar um quebra-cabeça. Então, tudo isso são exemplos de funções executivas quentes. E aí, se aquele indivíduo ele tem dificuldades nestas funções que envolve emoções e impulsos, é preciso elaborar um plano de intervenção para estas funções, ok? E aqui ainda, falando das funções executivas, nós temos a inibição, que a gente já comentou do controle inibitório, que é a autorregulação, a capacidade de você se autorregular, por exemplo, quando você é ofendido, de você não devolver aquele tapa ou, enfim, não criar um mundo violento a partir da sua falta de controle, seja por meio de palavras, seja por meio de ações. E também está muito ligada à questão da impulsividade, de você correr riscos, de você se arriscar sem medir as consequências. Então, pessoas que praticam esportes que envolvem muitos riscos precisam pensar, planejar, para não correr um risco desnecessário sem proteção. Então, geralmente o TDAH ele não faz essa avaliação se ele não aprender a fazer, porque é o cérebro dele que funciona dessa forma, é o cérebro dele que tem um prejuízo na autorregulação, no controle inibitório. Não sei se vocês conseguem perceber a importância de alguém ajudar esse indivíduo por meio de uma intervenção externa, já que o cérebro dele não funciona deste modo. Às vezes você observa alguém e fala, nossa, sabe como que aquela pessoa não percebe que isto é arriscado? Como que aquela criança subiu ali naquele lugar? Como que ela fez isso? Sim, ela fez isso porque ela não percebe, ela precisa de ajuda para ela perceber o perigo. E ainda falando das funções quentes, tem a emoção, que é o lidar com os seus próprios sentimentos, com a raiva especialmente, com funções de emoção que podem gerar um prejuízo para ela e para outras pessoas. E ainda nas funções executivas quentes, finalizando, elas se relacionam à ação, à organização, e aí a gente lembra lá daquele quarto que eu mostrei do garotinho que não conseguia nem perceber que o seu quarto estava desorganizado. Administrar o tempo, chega sempre atrasado, não consegue perceber, não consegue se planejar, coloca mais coisas na sua agenda do que dá conta, e isto é uma função executiva. Planejamento e priorização, não sabe se colocar o que é mais importante, não sabe que antes de fazer algo eu preciso fazer outra coisa. Então, esta organização e planejamento é
a função executiva quente. E também outra habilidade de início, essas habilidades são muito importantes, de iniciar algo que muitas vezes a pessoa fica procrastinando o tempo todo para não iniciar, quando na verdade aquilo não é uma preguiça e não é uma fuga, é uma dificuldade nessa habilidade de funções executivas quentes de iniciar algo. Então, todas essas habilidades são trabalhadas por meio de plano de intervenção pedagógico, no caso o professor, também os profissionais terapêuticos, na terapia, na psicopedagogia, pode-se trabalhar estas funções. E na sala de aula o professor precisa ter o conhecimento, porque é ele que fica mais tempo com aquela criança ou aquele aluno para ajudá-lo. Continuando agora, vamos falar das funções executivas frias. Quais são elas? São aquelas que envolvem o raciocínio lógico e envolvem o planejamento, como a capacidade de se concentrar em uma tarefa. Por isso que eu disse que o TDAH ele tem dificuldade nas funções executivas. Então, a dificuldade de se concentrar em uma tarefa até o fim, de organizar, e é também a capacidade de controlar seus impulsos. E aqui é exemplos de funções executivas frias. Se concentrar numa tarefa por um período prolongado de tempo, organizar um projeto e cumprir prazos. Então, o projeto ele tem várias etapas. O TDAH ele vai ter dificuldade de cumprir aqueles prazos de cada etapa e de chegar ao fim. Controlar os impulsos de gastar dinheiro, por exemplo, desnecessariamente. Então, quando não há esta função executiva bem desenvolvida, a pessoa pode ter descontrole em diferentes áreas, não apenas na escola. Um exemplo aqui é a questão financeira. E as habilidades que precisam ser trabalhadas dentro das funções executivas, a questão da energia, do alerta, né, de estar atento naquilo que você está fazendo, da perseverança de continuar aquela tarefa até o fim, iniciar e terminar, e do processamento de informação, de não entender muitas vezes o passo a passo, de não conseguir compreender a ideia completa de algo ou a essência de algo. Então, são funções, as funções executivas frias são as mais complexas, porque elas envolvem o raciocínio, mas elas impactam diretamente na vida do indivíduo. Uma pessoa que tem um descontrole financeiro, ela pode ter essa função executiva de processamento de informação, de alerta, de perceber que está em perigo, ela pode ter essas habilidades prejudicadas. E aqui nós temos dentro das funções executivas a recordação, memória de trabalho, que a gente já comentou, que é essencialmente importante para o desenvolvimento do indivíduo. O foco, que é muito prejudicado no caso do TDAH, a atenção sustentada, que leva a uma persistência voltada para um objetivo, ter atenção naquilo que está fazendo para concluir, e mudança e flexibilidade. Muitas vezes o indivíduo ele vai ter dificuldade de se adaptar a mudanças, de entender que ele precisa parar aquilo que ele está fazendo para iniciar algo, se é necessário, de aceitar aquela mudança, de ter flexibilidade com o novo. Então, todas essas são funções executivas importantes para o desenvolvimento do indivíduo. Entendeu o que é função executiva? Então, olha como elas são importantes para nós, professores, que vamos atuar em sala de aula, e a gente não pode negligenciar esse conhecimento nas nossas atuações em sala de aula. E aí, continuando, tem ainda a autoavaliação e a autoconsciência, que é também função executiva. A pessoa que vai ter dificuldade de se autoavaliar, de refletir sobre si mesmo, sobre os seus erros, sobre suas atitudes, ela também pode ter um prejuízo aí nas funções executivas frias. E aí a autoconsciência está diretamente ligada àquela questão que eu já comentei, que é sobre a capacidade de se perceber em perigo, por exemplo. E agora nós vamos para a parte final, que vamos falar agora das intervenções. E eu gostaria de dizer a vocês que tem um livro muito importante, que eu indico, está aqui na nossa bibliografia, que é da Sara Pesica, que ela fala sobre hiperatividade, impulsividade e desatenção.
um guia rápido para professores da educação infantil. Então, ela traz informações úteis para professores da educação infantil. Então, aqui eu vou fazer primeiro uma síntese e depois eu vou focar em 2 tabelas, tá? Que são indicadas por ela. As intervenções que são necessárias, importantes, a Sara Pezic, ela traz algumas ideias para o professor. Primeiro, e aí a gente diz para o professor, mas também, em alguns casos, outros profissionais e até mesmo os pais em casa podem utilizar. Então, observar, e aí eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da observação com um exemplo da tabela da observação. Mas o que é importante na intervenção, observar o primeiro passo, você conhecer aquele indivíduo, saber o que motiva aquele comportamento. De repente você nem consegue entender porque ele não consegue arrumar o quarto, porque ele não consegue sentar para fazer uma atividade, mas você pode ajudá-lo, você pode criar estratégias para que ele faça aquelas atividades. Ele não precisa fazer tudo ao mesmo tempo ou ao mesmo tempo dos outros. Você pode fracionar essas atividades em tempos menores, porque já que ele não consegue ficar muito tempo realizando uma mesma tarefa, ele pode ficar um tempo menor realizando etapas daquela tarefa. Então, é necessário que a gente faça adaptações nos nossos materiais, no nosso plano de ensino, especialmente um plano de ensino individualizado para aquela criança ou para aquele indivíduo. Uma outra questão é compreender a função comunicativa, que é a tabela de análise funcional que a gente vai falar um pouco mais. É entender aquele comportamento problema, e a gente vai falar aqui que o comportamento problema não é a pessoa. A pessoa, ela não é um problema. O que é um problema, às vezes, é o comportamento. Então, é este comportamento que a gente precisa entender e planejar intervenções sobre isso. Uma outra questão é o planejar, exatamente, que envolve um plano de intervenção ou um plano de ensino individualizado, ou seja, um PEI, enfim, aquilo que você planeja para ajudar aquele indivíduo. A Sara Pezic também, ela traz uma sugestão de cantigas de roda. Inclusive, é muito interessante como a musicalização, ela ajuda a regular os sentimentos das crianças. Então, até uma dica que ela fala aqui no livro é de você fazer transições de ambientes ou transições de atividades utilizando a música. Então, algumas crianças TDAH, como a gente já comentou, elas têm dificuldade na flexibilidade cognitiva, na flexibilidade de atender demandas, de iniciar tarefas ou de mudar de tarefas. Então, essa dificuldade ela pode ser minimizada com música. Então, ela traz como ideia as cantigas de roda, que, por exemplo, estamos concluindo uma tarefa, a criança ainda está focada naquela tarefa e você começa a cantar, ela já vai entendendo que aquele momento encerrou e vamos iniciar uma outra tarefa, ou vamos iniciar uma outra atividade, ou vamos lanchar, por exemplo. Então, essas cantigas de rodas, as músicas de modo geral, especialmente na educação infantil, são estratégias muito boas para lidar com crianças que têm essas dificuldades e, na verdade, são estratégias muito gostosas, independente da necessidade, né? Se é uma necessidade vinculada a um transtorno ou não. E avaliar e autoavaliar, se é um outro processo que a autora recomenda, que é necessário avaliar o comportamento daquela criança que está sendo acompanhada por você e também se autoavaliar, observar como você está agindo com ela. Você está gritando, você está falando palavras que trazem para ela uma autoimagem ruim, você está incentivando, você está buscando conhecer as necessidades dela, você realmente está observando esta criança ou não, você está apenas traduzindo preconceitos que você já ouviu no passado de outras pessoas. E uma outra questão importante na intervenção é o diálogo entre a família e a escola, que é muito importante que o professor ele esteja em contato com a família, relatando não apenas em reuniões de pais, mas dando feedback daquilo que ele faz, dando conhecimento aos pais sobre o seu plano de intervenção, sobre aquilo que ele está fazendo, como os pais podem ajudar em casa, enfim, é necessário ter um diálogo permanente. E aí, como sugestão, eu vou trazer aqui a vocês
a partir do que a autora nos traz, a tabela de observação, que é esta tabela aqui. É uma tabela que a autora faz baseada na BNCC, que tem os campos de conhecimento, e essa tabela ela é para crianças com TDAH, então por isso que eu trouxe aqui para vocês, que é o nosso tema, e ela coloca assim um campo de observação de como você pode observar um comportamento numa escala até 5. Nessa escala você vai observar como que a criança se comporta, se ela consegue prestar atenção numa atividade, se ela consegue ficar até o fim naquela atividade ou não, né? Então, você observa e anota, registra em todos os campos que a gente vê aqui o nível de hiperatividade com relação ao comportamento da criança consigo, com outro, e aí anota o nível da hiperatividade e coloca observação. Então, para cada atividade que você propõe, você pode observar qual é o nível de hiperatividade da criança naquele momento. E aí o professor consegue perceber que tipo de atividade a criança consegue ficar mais calma e realizar e que tipo ela não consegue. Então, assim você vai conhecendo um pouco mais sobre aquela criança e aí pensando em atividades, incluindo atividades ou reorganizando suas atividades para que ela consiga fazer. Esta é uma tabela muito interessante que eu indico a vocês. Existe também uma outra tabela, que é a chamada tabela de análise funcional, que a gente já viu ali no quadro, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa tabela de análise funcional, eu havia comentado com vocês que é para focar o comportamento. Não a criança, não é a questão que a criança é o problema, mas é o comportamento problema. Então, se a criança bate com frequência, se ela não consegue ficar atenta, se tem agressividade no comportamento, então é importante registrar e aí esse registro te diz informações importantes sobre como você vai intervir. Aí a gente observa que, por exemplo, aqui na tabela ele fala sobre situações antecedentes, o comportamento, as consequências e o resultado. Então, é um registro de comportamentos e você vai pensando nesse comportamento problema, que intervenção pode ser feita a partir daquilo que você observou. Se você não observar ou não registrar, dificilmente você vai conseguir ajudar aquela criança a superar aquela dificuldade. Por isso eu falei da importância da relação com os pais. Então, esse diálogo, ele tem que ser permanente para que essa criança efetivamente possa ser ajudada. Então, agora nós estamos indo para a finalização da nossa disciplina. Então, vamos falar da Lei 14.254 de 2021, que é uma lei federal que trata especialmente do apoio a crianças, a adolescentes, enfim, a pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, dislexia e outros transtornos também. Então, eu quero destacar 3 pontos aqui desta lei. Primeiro é que trata do acompanhamento integral. Este acompanhamento integral, assegurado por essa lei, se distribui aqui em 3 subaspectos, que é a identificação precoce, ou seja, o indivíduo ele tem direito de ter uma identificação precoce desse transtorno, quanto mais cedo melhor, como nós já vimos. É preciso que haja um planejamento para o desenvolvimento mais funcional daquelas funções executivas que a gente já comentou, e também que após essa identificação precoce, ele também seja encaminhado para o diagnóstico, e aí com médicos e especialistas, para o apoio educacional, e aí diz respeito a nós, professores, pedagogos, e para o apoio terapêutico, que aí diz respeito à equipe multiprofissional, que envolve fonoaudiólogos, envolve terapeutas ocupacionais, psicólogos e psicopedagogos e outros profissionais. Então, tudo isso que eu acabei de falar é assegurado pela lei. Então, pai, mãe, professor, não haja na escola como se esta pessoa não tivesse esses direitos. Então, busque os direitos, encaminhe, diga que é necessário, que a criança ela apresenta essas e essas
situações, comportamentos, e você só vai saber efetivamente se são comportamentos relacionados, que podem estar relacionados a um transtorno, como o TDAH, se você observar e se você aprender a registrar. Então, as tabelas que eu citei aqui, tabela de observação, a tabela de análise funcional, são alguns exemplos, mas você pode pesquisar outros, ou você mesmo pode criar sua forma de registrar o que você observa, porque você precisa relatar esta observação para a escola, para os encaminhamentos que essa criança vai ter. Então, o papel do professor é muito importante, porque muitas vezes é você, professor, que está a semana inteira com aquela criança, a pessoa que mais tem condição de saber se a criança tem alguma disfunção nas funções executivas ou que tem alguns transtornos que você já tem conhecimento, não vai diagnosticar, você não é o médico, mas você consegue encaminhar para uma avaliação, porque isso é muito importante e a pessoa tem direito a uma identificação precoce, como a gente já falou. Então, ainda na lei, ela fala do cuidado e da proteção para o pleno desenvolvimento, porque pessoas com TDAH, elas tendem a sofrer bullying na escola, tendem a sofrer várias situações de preconceito. Eu já falei de algumas, às vezes os próprios pais, a própria família, rotula de preguiçosa, rotula de várias situações por desconhecimento, preconceitos, porque não tem informação e muitas vezes é mais cômodo você dizer que é culpa da mãe ou do pai que não sabe educar do que você realmente entender que há um funcionamento diferente naquele cérebro. E é importante ter redes de proteção, então tudo isso é assegurado por lei. Essas redes de proteção existem, mas elas precisam ser acionadas e às vezes juridicamente. E ainda na lei, nós podemos destacar aqui dentro da lei o acompanhamento específico para a dificuldade da pessoa. Se ela tem mais dificuldade na atenção, então é preciso que o professor foque nessa questão da atenção. E aí o acompanhamento terapêutico vai saber também o que fazer. Então é importante acompanhar a necessidade e focar naquilo que a pessoa tem dificuldade. Se é agitação motora, então focar na agitação motora. Então é aquela necessidade específica que ele tem. Como nós falamos, não existe apenas uma forma de demonstração do TDAH. Existem várias formas. Existe o desatento, existe o da agitação motora, existe o tipo combinado. Então, para cada tipo e também para cada variação, há necessidade de acompanhamento específico. É importante, a lei assegura a parceria entre as redes de saúde e de educação. Então, a escola pode sim encaminhar para a rede de saúde para que essa criança tenha, de fato, um acompanhamento terapêutico na rede de saúde. A saúde, aí sim, é responsável pelo diagnóstico, pelas metas, pelo acompanhamento da equipe multidisciplinar que eu já comentei. E nós, na educação, o que cabe a nós? Nós temos que ter formação continuada para professores, nós temos que ter informações, atendimento educacional, escolar dos educandos, ou seja, nós precisamos investir na formação de professores. Aqui nós estamos investindo na formação inicial, mas também na formação continuada. Precisamos ter informações, estudar e precisamos também estudar como atender de forma escolar, ou seja, na nossa sala de aula, estes alunos com TDAH, ou dislexia ou outros transtornos. E também estes alunos, essas pessoas, elas têm direito voltado às suas necessidades específicas que eu já comentei aqui. Então, eles têm necessidades que a gente precisa conhecer para poder atender. Não é TDAH e é todo mundo igual. Na verdade, não. A gente já explicou que não. E aqui, finalizando, a gente fala de uma das citações que eu considerei muito importante sobre TDAH, que é o ambiente acolhedor. O ambiente acolhedor tem grande influência sobre a criança. A hiper ou a hipoatividade, a dispersão, falta de concentração, problemas de memórias não são simplesmente determinados pela herança genética. Ou seja, não é simplesmente a gente dizer que é um transtorno genético que está tudo bem e não tem jeito. Isso não é uma determinação. Nós podemos fazer algo para melhorar.
assim também como nós podemos fazer algo para piorar, se a gente não fizer nada ou fizer errado. O meio em que se vive pode ativar ou não a predisposição familiar. Então, se você tem duas crianças com TDAH, uma é bem estimulada, uma é bem acompanhada e a outra não. Os pais, a família, a escola taxa de qualquer tipo de preconceito, de estigma, de rótulos. E aquela, então, que é bem acompanhada, que tem intervenções pedagógicas e terapêuticas, ela vai evoluir, crescer, se desenvolver, lidar melhor consigo mesma e com os outros. E aquela que não tem um acompanhamento, que ao contrário, ela é rotulada o tempo todo, é depreciada o tempo todo, ela pode ter muitas dificuldades na vida e pode, inclusive, desenvolver outros transtornos e desenvolver problemas psiquiátricos que ela não desenvolveria se ela tivesse sido bem acompanhada. Então, é muito importante, muito sério o nosso papel como professor e como família também. E eu quero trazer para vocês as nossas referências, são livros que eu utilizei nesta aula e que eu indico para leitura, que é da Sharon Salini, que fala sobre o TDAH, tudo que seu filho com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade quer saber que você saiba. Este livro ele traz uma importante análise sobre as funções executivas, acho muito importante que nós, professores e pais também possamos estudar este conteúdo. E é uma linguagem muito acessível. Déficit de atenção tem solução, da Karen Silveira. Também é um livro muito importante e que traz informações especificamente com esse foco do déficit de atenção, que é importante demais. E o livro do Wilson Cândido Braga, nós estamos estudando outros livros deste autor, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade TDAH, que é um livro que traz orientações, caracterização deste transtorno e orientações práticas, muito importante também. E aqui o livro da Sara Pezica, que é um livro guia, que eu trouxe alguns exemplos das fichas que ela indica, é um livro voltado para professores da educação infantil, mas que ajuda com certeza muitos pais que queiram se dedicar a ajudar os seus filhos. E acho muito interessante porque é um guia rápido que ela elaborou, que ela chama de guia rápido, mas é um guia que traz muitas informações importantes e até a forma que ela escreve é uma forma que destaca pontos essenciais, como se ela estivesse operacionalizando no próprio livro, escrevendo para uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade. Vale a pena conferir. Então, para finalizar os nossos estudos, eu quero desejar a vocês que se aprofundem, que leiam mais sobre este assunto e que se preparem para a nossa jornada de déficit de atenção e hiperatividade na escola, sabendo que nós somos muito importantes em ajudar pessoas a se desenvolver plenamente nas suas potencialidades e a enfrentar aquilo que tem dificuldade em qualquer área, seja nas funções executivas, como a gente estudou hoje, seja em qualquer outras áreas que tenha na sua vida. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.